Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior sobre dimensionamento de elementos submetidos à flexão simples em vigas. E vamos fazer um exemplo de dimensionamento de armadura longitudinal em vigas. Nesse exemplo, a gente vai tratar de uma viga com armadura dupla. Para esse exemplo 2, para a viga seguir, pede-se, conhecidos os esforços, calcular a armação longitudinal. Os dados do exercício são: a viga é em concreto armado, apoiada sobre pilares, o BW, que é a largura da viga, é de 20 centímetros, a altura da viga é de 35 centímetros, o aço utilizado para a armadura é o CA50, o concreto utilizado é o C30, com 30 MPa, a obra será realizada em São Paulo. O carregamento da viga é uma carga distribuída sobre a viga de 47 kN por metro e a brita utilizada na fabricação do concreto é uma brita 1. Então, aqui para essa viga biapoiada com carregamento distribuído, a gente tem esse diagrama de momento fletor, onde posso encontrar aqui o momento máximo, que eu chamo de MK máximo, igual a 8.708 kN vezes centímetro. Se essa obra vai ser realizada em São Paulo, eu consigo, a partir das minhas tabelas de projeto, de norma, para uma obra realizada em um ambiente urbano, a classe de agressividade é uma classe 2, e a partir dessa classe de agressividade eu consigo achar um cobrimento mínimo nominal, que nesse caso, para estruturas de viga com classe de agressividade 2, o cobrimento é igual a 3 centímetros. Então, portanto, será adotado para esse exemplo um cobrimento igual a 3 centímetros. Partindo então para o cálculo da armadura longitudinal, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a altura útil dessa viga. A altura útil é calculada a partir da altura inicial da viga, que a gente sabe que é de 35 centímetros, dado pelo exercício, subtraindo dessa altura o cobrimento, que a gente também viu que é de 3 centímetros, menos o diâmetro da barra da armadura longitudinal, dividido por 2, subtraindo o diâmetro também da armadura transversal. Inicialmente, para o início do exercício, a gente adota que a armadura longitudinal tem 10 milímetros e a armadura transversal tem 5 milímetros. Então, por isso aqui a gente adotou 1 centímetro dividido por 2 para a armadura longitudinal, que é essa armadura aqui, essas bolinhas. E para a armadura transversal, que é a armadura dos estribos, a gente subtraiu aqui menos meio centímetro. E aí, a partir dessa fórmula, a gente encontrou que a altura útil da viga é de 31 centímetros. Outra coisa que a gente tem que calcular também é o momento solicitante de cálculo. O momento solicitante de cálculo é calculado a partir do momento característico máximo, que é de 8.708 kN vezes centímetro, multiplicado pelo coeficiente de ponderação, coeficiente de segurança utilizado para estruturas de concreto, que é de 1,4. Então, esse momento solicitante, MSD, vai ser igual a 12.191,2 kN vezes centímetro. Aqui, o momento característico de onde foi tirado, do diagrama de momento fletor. Então, com os valores de D e MSD, eu já consigo calcular o meu coeficiente KC, que é igual a BW vezes D ao quadrado sobre MSD. BW foi dado pelo exercício, é 20 centímetros a largura da viga, vezes D ao quadrado, 31 ao quadrado, sobre MSD. E eu consigo encontrar que KC é igual a 1,58 centímetros quadrados por quilonewton. Então, pela tabela K, que é essa tabela que você já conhece, a gente já utilizou no exemplo anterior, e também para estruturas de laje, eu vou encontrar aqui o meu valor de KC mais próximo,
Então, meu KC é de 1,58. Ele está entre 1,5 e 1,6. Então, ele está entre essas duas linhas. De acordo com a tabela, então, meu beta-x está entre 0,56 e 0,58, que é essa coluna aqui mais à esquerda. Se meu beta-x pode ser um desses valores, beta-x é maior do que 0,45. Então, de acordo com a norma para a consideração de vigas e lajes como dúcteis, né? Esse coeficiente não está ok para concretos com classe menor do que C50. Então, quando se verifica que a viga não atende ao limite do beta-x menor do que 0,45, deve-se utilizar a armadura dupla. Ou seja, tem que ser utilizada a armadura na região tracionada da viga e na região comprimida da viga. Para isso, a gente considera que beta-x é igual a 0,45, que vai ser o nosso beta-x limite. Então, beta-x igual a 0,45 está nessa linha aqui. E a partir desses dados, eu consigo determinar o meu KC para o meu concreto C30, né? E o meu valor de KS. Então, meu KC limite, porque eu estou trabalhando com beta-x limite, é igual a 1,90 cm² por kN, e meu KS limite, que está aqui, é de 0,028 cm² por kN. Com os valores de KC limite e KS limite, eu consigo calcular a parte do momento que será absorvida pela armadura tracionada e pela armadura comprimida, no caso de esse exemplo que é de armadura dupla, né? Então, para calcular o momento M1SD, que é o momento que será absorvida pela armadura tracionada. M1SD é calculado por essa fórmula, BW vezes D ao quadrado sobre o KC limite que a gente encontrou. Então, substituindo todas essas informações aqui na equação, eu encontro que M1SD é igual a 10.115,8 kN vezes centímetro. Para o cálculo do momento M2SD, que é a parte do momento que será absorvida pela armadura comprimida, eu utilizo essa fórmula aqui, M2SD será um MSD total, já encontrado, menos M1SD. Então, fazendo esse cálculo, eu encontro que M2SD, que é o momento lá da armadura comprimida, é de 2.075,4 kN vezes centímetro. Então, eu posso calcular aqui já também o cálculo da armadura comprimida, é a área da armadura comprimida, que eu chamo de AS', né? Para diferenciar da armadura tracionada, que eu chamo de AS. Então, a AS' é igual a M2SD dividido pela tensão solicitante de cálculo de escoamento do aço, que é o do aço CA50, vezes D menos D'. Então, ó, a tensão de escoamento de cálculo do aço CA50 é a relação FY, que é a tensão de escoamento do aço, dividido pelo fator de segurança, que eu chamo de γS. No caso de aços, esse fator de segurança, γS, é igual a 1,15. Então, aqui, substituindo na equação, ó, 50, que é o FY, dividido por γS. Então, substituo aqui, isso é a minha tensão SD. E D' é a diferença da altura total da viga pela altura útil da viga. É a distância da parte comprimida da viga até o meio da minha armadura comprimida. Então, aqui, ó, a altura total da viga era de 35 centímetros, eu achei que a altura útil era de 31 centímetros, então meu D' é igual a 4 centímetros. Substituindo tudo aqui na fórmula, eu encontro que a minha área da armadura comprimida, AS', é igual a 1,77 centímetros quadrados.
Então, agora a gente vai calcular a área da armadura tracionada, AS. No caso de armaduras duplas, a AS é calculado por essa fórmula aqui, que é igual a KS limite, que é o KS relacionado ao beta-x limite, vezes M1SD, que é a parcela do momento absorvida pela armadura tracionada, dividido por D, mais M2SD, dividido por FYD. Esse FYD é a mesma coisa do sigma SD, que é a tensão do aço CA50, tensão de escoamento, multiplicado por D menos D'. Então, substituindo todos esses fatores na fórmula, ó, KS limite, que era 0,028, que a gente encontrou na tabela, M1SD, altura útil da viga, aqui a parcela do momento da armadura comprimida, FYD, que é o 50 sobre 1,15. Então, eu encontrei que a área da minha armadura tracionada é de 10,91 centímetros quadrados. A gente tem que comparar essa área com a armadura mínima, que a gente já conhece da fórmula do ρ mínimo. ρ mínimo para um concreto C30 é de 0,15%. Então, eu substituindo aqui na minha fórmula da armadura mínima, e multiplicando por BW e a altura H, eu tenho que minha área de armadura mínima é igual a 1,05 centímetros quadrados por metro. Ou seja, a área da minha armadura encontrada aqui no exercício, para a armadura tracionada, é maior do que a área de armadura mínima. Então, tá ok. Então, pela tabela de armaduras, a gente vai lá na tabela de armaduras, encontrar uma área de aço o mais próximo possível ou um pouco superior a essa área de aço que eu encontrei aqui pela equação AS. E aí eu consigo encontrar uma área de 11,40 centímetros quadrados por metro. Ou seja, eu estou nessa linha aqui, pois eu estou usando uma brita 1. Se eu estou usando uma brita 1 e estou usando essa área de aço nessa faixa da tabela, eu estou considerando, então, meu BW mínimo é igual a 16 centímetros, que é o valor aqui, ó, 16 centímetros. Mas essa tabela, ela é relacionada a um cobrimento de 2 centímetros. Mas a gente viu no exercício que o cobrimento utilizado para essa viga tem que ser de 3 centímetros. Então, portanto, considerando o restante aqui da tabela, eu tenho que somar, ó, cobrimento de 3 centímetros, eu tenho que somar mais 2 centímetros aqui no meu BW mínimo. Então, para um cobrimento igual a 3 centímetros, meu BW mínimo vai ser igual a 16, encontrado aqui na tabela, somando mais 2 centímetros. Então, meu BW mínimo para essa viga é de 18 centímetros, que é menor do que 20 centímetros, que é o valor do BW dado no exercício. Ou seja, eu estou usando um BW maior que o BW mínimo, então tá ok. Para essa área de aço, eu posso adotar 3 barras com diâmetro com bitola de 22 milímetros. Então, ou seja, para a minha área de aço tracionada, que eu encontrei que era 10,91 centímetros quadrados, eu posso usar 3 barras de diâmetro de 22 milímetros, que vai ser igual a uma área de aço de 11,40 centímetros quadrados para a parte tracionada da minha viga, ou seja, para a parte inferior da minha viga. E agora a armadura longitudinal da parte comprimida, já que a gente está nesse exercício, tem que utilizar duas armaduras duplas, né? A gente encontrou que a armadura comprimida, a linha S, é igual a 1,77 centímetros quadrados. Então, a gente pode utilizar duas armaduras, aqui a gente pode utilizar essa área de aço de 2,50, onde serão necessárias duas armaduras de diâmetro de 12,5 milímetros.
para essa área comprimida. Por fim, depois de encontradas as quantidades de armadura, da armadura tracionada e armadura comprimida, e também a bitola dessa armadura, eu posso fazer o detalhamento dessa armadura na minha seção transversal da viga para projeto. Então, aqui eu tenho os dados da armadura tracionada e comprimida. Aqui a minha seção transversal da viga, olha, para a armadura tracionada foram 3 barras de 22 milímetros de diâmetro. Então, aqui, ó, na parte inferior, onde a viga é tracionada, eu coloco as 3 barras e determino aqui, ó, 3 de diâmetro de 22 milímetros. E para minha armadura comprimida, 2 barras com diâmetro de 12,5 milímetros. Então, armadura tracionada e armadura comprimida. Um detalhe que eu acho importante, no caso da armadura comprimida, adotar pelo menos 2 armaduras para servir também de porta-estribo da minha viga. Então, 2 armaduras ou mais. Na próxima aula, a gente vai fazer o cálculo da armadura de estribos. Então, aí a gente vai saber o detalhamento completo, a quantidade e o diâmetro, saber dimensionar a minha armadura completa da viga, das armaduras longitudinais e armaduras transversais. Então, gente, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.